Olá, eu sou Verônica Silva, estamos aqui mais uma vez na TV True Colors, onde nós temos muitas dicas de materiais, de como usá-los, e hoje eu vou falar de uma exclusividade da True Colors, que é o Stencil Fix, que facilita a nossa vida na hora de usar os stencils. Vamos lá? Vamos aprender a usar? Hoje nós vamos aprender a pintar uma toalha de lavabo com aquele tema que está super em alta, os cactos e as suculentas. Então prestem atenção que a gente vai aprender a pintar assim bem fácil, bem legal, com stencil e com stencil fix. Bom, para a gente começar o nosso trabalho, primeiro eu vou preparar o stencil com o stencil fix. Vocês vão ver como é bem fácil. Bom, esse aqui é o stencil fix. Ele tem uma travinha para que a gente possa carregar na bolsa ou na maleta de trabalho, tá? E não vaze. Então é só destravar, certo? Pro ladinho. E aí ele tem esse sprayzinho que fica bem fácil de se usar. Aqui é o stencil que a gente vai usar, ok? Eu vou colocar do lado contrário dele. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma película que vai formar como se fosse um adesivo, que vai ficar bem mais fácil de a gente usar ele no trabalho, seja na madeira ou, no nosso caso, o tecido. Então você faz mais ou menos uma distância de 30 centímetros do stencil e borrifa. A gente vai deixar secar no ladinho, tá? Aqui do ladinho, até sair todas as manchinhas, porque ficam umas bolinhas branquinhas, que é do borrifador. A gente deixa secar e aí ele tá pronto para usar. Enquanto isso, a gente vai preparando a nossa peça. Agora, enquanto o nosso stencil seca, né, para que a gente possa usar, a gente vai preparar a nossa peça. O que eu vou usar? Eu vou usar o amêndoa e o castanho. Certo? Vou usar também uma misturinha de incolor com aquarela. Então eu coloco aqui alguns pinguinhos de incolor, alguns pinguinhos de aquarela, e aí tudo na mesma proporção. 2 pinguinhos de um, 2 pinguinhos do outro. Para quê? Para que eu possa umedecer o meu pincel, hidratar o meu pincel, é a palavra certa, tá? E deixar ele bem gostoso de se trabalhar. Tiro o excesso, e agora eu vou com uma amêndoa, tiro o excesso no pratinho, tiro o excesso no paninho ou no papel, pincel sempre na posição vertical e vou fazer movimentos circulares para que a gente possa fazer uma moldura. Então, quando a gente usa essa misturinha de incolor com aquarela, a tinta corre bem mais quando a gente vai fazer um fundo, olha. E aí, eu vou como se fosse limpando o pincel no tecido. Então, ele fica forte e vai fazendo o degradê. Vou fazer mais um pouquinho para que vocês possam ver. Pincel sempre na vertical, movimentos circulares. Para ficar um pouquinho melhor na posição da câmera, eu vou deitar um pouquinho a minha mão para vocês verem o movimento. Mas quando vocês forem fazer, façam na posição vertical. Vou espalhando. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo movimento nas duas laterais de baixo. Adiantei com a amêndoa, agora eu vou com o castanho, a mesma coisa, tiro o excesso e dou uma profundidade bem levinha, sem apagar o amêndoa, tá? Então é camada de tinta sobre camada de tinta. Meu pincel já está com a misturinha de incolor e aquarela, por isso que eu não peguei mais. Ó, eu vou fazer a mesma coisa nos cantinhos, mas sem sumir com as outras cores. Prontinho. Bom, agora é a hora do stencil. Como você sabe que ele está pronto para ser usado? Aquela película que ficou com stencil fix, aquelas gotinhas brancas, se ela ficou totalmente transparente, está pronto para uso. Ou outro teste que eu chamo de teste do dedo. Encosta, o stencil levantou com você, está sequinho, virou uma película adesiva. Então fica muito mais fácil porque assim o stencil não corre no tecido. Ó, vou colocar aqui como eu quero. Esse stencil ele tem várias camadas. Então ele tem a camada 1, a 2 e a 3. Então a gente vai começar desde o comecinho. O que eu vou fazer? Vou com um tom um pouco mais escuro, no caso o verde oliva. Mesma coisa, pego aqui, tiro o excesso e faço os movimentos circulares. Posso usar um pouquinho do meu aquarela junto, daquela misturinha que nós fizemos. Agora, vocês não precisam muito se preocupar com a forma, porque a gente só está preenchendo os espaços.
Então, pode fazer com movimento circular. Sempre observa o desenho, tá, gente? Então, toma muito cuidado. Por exemplo, essas duas partezinhas eu não vou fazer porque elas são flores. Então, ela vai um outro tom rosa depois. Então, só vou fazer essas duas. Olha que fácil, o stencil não andou, tá vendo? Ele não levanta se eu não tirar. Tirei e ele não manchou o tecido, certo? O que eu vou fazer agora? Vou dar um fundinho verde com a nossa misturinha de incolor e aquarela, mais o verde oliva. E vou com movimentos circulares aqui embaixo. Só para dar um fundinho verde. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa com as outras camadas do stencil, ó, de novo. Vou com a outra camada do stencil, posicionando. É só posicionar o desenho. Fixa com a nossa colinha que ficou. Essa parte de baixo eu não vou usar, porque é como se fosse um vaso. O nosso não vai ter vaso, vou usar só essas. Vou fazer o mesmo movimento, só que agora com o verde pistache. Bom, fiz a parte mais clara, então vejam que mesmo a gente não dando os acabamentos ainda, eu já consigo ver umas duas camadas de stencils, certo? O que a gente vai fazer agora? Vamos usar um pincel de filamento mais molinho, tá? Mais maleável. E a tinta Sepia Inverno. Pode ser o verde pântano também, fica um verde bem bonito. E vou usar uma tinta que eu adoro, que é o verde cítrico. Bom, como a tinta tem uma textura bem gostosa de se trabalhar, então vocês vão ver como o pincel corre bem no nosso tecido. O que eu vou fazer? Em todo lugar onde for sombra, eu vou usar o verde pântano. Então, por exemplo, esse parece estar em cima desse. Então, eu vou colocar um pouquinho de verde pântano e puxar. Mesma coisa em todos os lugares que tiver sombra. Feito a sombra, vejam que a cobertura da tinta é muito boa, é perfeita, então deixa uma textura muito legal. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um pouquinho de luz, tá? Então, todos os lugares onde eu não coloquei o tom escuro, eu vou colocar o verde cítrico. É uma das cores que eu mais gosto. Todas as cores da Trucolor são bem vivas. E destaca bastante nosso desenho. Lembrando que todo lugar onde eu não coloquei o Sepia Inverno, eu estou colocando verde cítrico. Prontinho, a primeira camada do nosso stencil está pronto. Nós vamos fazer agora uma outra etapa da toalha e depois a gente volta para finalizar esse cacto. Vocês podem adiantar agora, tá? A secagem dessa parte que nós fizemos com o secador, porque como a gente vai movimentar outros stencils, assim não borra o nosso trabalho. É interessante dizer também que o stencil fix também dá para secar com secador. Então você consegue adiantar, tá? Com pressa dá para adiantar com secador. Não com soprador, com secador, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer agora? Já aquele stencil que nós fizemos no comecinho do vídeo, que eu passei o stencil fix, já tá seco, fiz aquele teste do dedo, ó, tá colando, tá saindo no dedo. Então dá perfeitamente pra gente poder usar, tá? Vamos lá? O que eu vou fazer? Eu gosto de usar pedaços diferentes do stencil. Então, primeiro eu vou usar uma moldura, tá? Vou abrir aqui o castanho, pegar um pouquinho mais de tinta que nós já estávamos usando no começo do trabalho. Vou tirar o excesso e vamos trabalhar. Nessa época de calor, que cacto combina super com o nosso clima, é muito bom a gente ter uma tinta que não tenha um cheiro forte, que tenha uma pigmentação boa, que não seca tão rápido. Por quê? Porque assim a gente consegue trabalhar melhor com ela. Ela movimenta mais o nosso pincel, ajuda mais no trabalho. Então é fundamental. E assim é a tinta Trucolors. Fiz um barradinho. Olha aí. Certo? Vou posicionar de novo aqui e fazer um pouquinho mais esse barrado. Olha, nem preciso porque ele não se mexe, tá vendo? Por causa do stencil fix. Fiz a nossa moldurazinha, certo?
E eu gosto de colocar algumas frases, então eu vou colocar aqui de novo, ó. Posso fixar como se fosse um adesivinho e ficar tranquilo, sem precisar me preocupar em ficar segurando. Certo? Fiz a palavra amor. E aí a gente continua. Pode jogar algumas palavras soltas, sem problema. Tá? Tudo com movimento circular. Não precisa se preocupar se vai sair ou não o stencil. Prontinho, a gente só fez aqui uma sombrinha de algumas letras. Fizemos aqui nosso stencil de manuscrito, a gente vai continuar agora neste cacto aqui, tá? Então, nós fizemos várias camadas, a camada 1, a camada 2, a 3, agora vamos para a quarta camada, tá? Então, de novo, vou aproveitar aqui que tá ainda com a cola do stencil fix, ó. Dura para várias vezes, tá? Então, vamos supor, você quer guardar com essa colinha ainda. Dá para guardar, é só colocar um plastiquinho, guardar e usar depois. Ah, eu não gosto de guardar assim, gosto de guardar em outro lugar, não tem problema. Lava como você lava o seu stencil normalmente, que a cola sai. Bom, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, aproveitar o stencil fix, que já está no meu stencil. Vou colar para facilitar o meu trabalho. E agora eu vou usar o amêndoa. Na verdade, vamos usar o bege palha. Se quiser, tá? Também pode usar uma amêndoa, depois dar uma clareadinha com bege palha. Eu já vou direto com bege palha. Vou usar um pincel pituá um pouquinho menor, certo? Então, mesma coisa, tiro o excesso. E agora, gente, eu vou fazer batidinhas. Por que batidinha? Porque já tem uma camada de tinta embaixo. Se eu fizer movimento circular, não vai pegar a tinta. Então, eu vou bater o meu stencil. Cuidado para não judiar do filamento do seu pincel, das cerdas do seu pincel. Vou fazer isso no trabalho todo. Bati todo o stencil, tá? Todas as características da bolinha, vou levantar. Fica bem fraquinho mesmo, é normal. Vou pegar o filete e vou reforçar alguns, não todos. Então, alguns vão ficar mais fortes, outros mais claros. Não precisa se preocupar se está reto, se está redondo. Lembre-se que os espinhos do cacto têm tamanhos e formas diferentes, nem todos são iguais. Tudo com filete e com o bege palha. Poderia ser o amarelo bebê também, tá? Fiz isso. Agora eu vou pegar um pincel de filamento mais molinho. Pode usar o pink e o branco. E a gente vai fazer as florzinhas. Então para a florzinha é bem simples. Pego o pink e faço 1, 2, 3, 4. Não precisa ser uma flor muito certinha, uma pétala muito certinha. Depois eu venho intercalando com um pouquinho de branco. Só para ficar um rosa um pouquinho mais claro. Vamos fazer o cabinho ligando a flor ao cacto. Então, eu vou colocar, puxar um pouquinho e mais um pouquinho aqui. Então, eu puxo um cabinho, saindo do cacto para a florzinha. E depois eu suavizo um pouquinho. Com o verde pântano, tá? Ou com o sepia inverno. Vou fazer a mesma coisa nessa e esse cacto está pronto. Bom, para pintar a suculenta é igualzinho o cacto. Coloca o stencil fix no seu stencil, espera secar, posiciona no tecido e é só usar a imaginação. Muito obrigada por ter acompanhado a gente, tá? Acompanha a gente nas redes sociais, pode seguir a True Colors, me seguir também, tá? Que a gente sempre dá muitas dicas, a TV True Colors sempre vai dar muitas dicas para vocês. Comentem aqui o que acharam do vídeo, se tiver alguma dúvida a gente sempre responde, tá bom? TV True Colors, pintando o mundo com você.